E aí, tudo bem? Aqui é o Rafael e eu vou tratar com você um assunto hoje que é uma dúvida que eu tinha também há um tempo atrás, que é em relação a filho. Será que filho dá despesa tanto que as pessoas falam que dá? Em outubro desse ano, 2014, aconteceu o nascimento do meu primeiro filho. E desde que eu e minha esposa a gente decidiu que a gente ia ter um filho, eu comecei a pesquisar e a ler artigos, matérias na internet sobre o planejamento financeiro, né? O que eu teria que fazer para me planejar para a chegada do meu primeiro filho. E aí um assunto que eu vi que era unanimidade era em relação à afirmação que as pessoas fazem, que filho dá realmente muita despesa. Aí foi que eu comecei a analisar a minha situação, tudo que a gente comprou e que a gente ganhou também para criança, e aí o resultado que eu percebi foi realmente surpreendente. Por quê? Eu cheguei à conclusão de que todos os gastos exorbitantes, os gastos excessivos que são feitos alegando que aquilo é necessário para a criança, na verdade são criados, né? Esses gastos são pura criação dos adultos. A gente é que tem a mania de querer comprar um monte de coisa, por exemplo, roupas de lã, no Brasil quente, no país quente igual a gente vive, coisa que dificilmente a criança vai usar uma vez ou duas. A gente sempre quer comprar as coisas muito caras. E o bebê, normalmente, ele precisa de 3 coisas muito simples, né? Principalmente, que são as roupas, né? Fraldas e o leite materno. E aí o que acontece nesse sentido? As roupas, geralmente, as mais baratas, são as mais confortáveis, as mais frescas, que a criança se sente muito mais à vontade. E a questão das fraldas também, não necessariamente tem que ser as mais caras, né, que a gente tem que comprar. E quando a gente fala de leite materno, aí depende só da dedicação da mãe. A mãe, claro, tem que ter uma boa alimentação e tal, mas vai depender aí da amamentação e da dedicação da mãe. Ou seja, um monte de outras coisas, uma parafernália de coisas, um monte de coisas que a gente compra, realmente são desnecessárias. Serve muito mais para a gente mostrar para alguém que vai fazer uma visita, falar que comprou, ou para a gente mesmo, né? Para tampar um buraco do adulto, não tem nada a ver com o bebê, certo? E aí, o que acontece? Se você já tem um filho, você deve já ter vivido essa situação que eu estou te falando, você deve estar se enquadrando exatamente nisso que eu estou te falando. Se você considera ter um filho um dia, se não tem ainda, é bom você ficar ciente disso e parar para analisar sempre. Sempre que você for comprar qualquer coisa para o seu filho que vai nascer, analisar exatamente se aquilo é realmente necessário. Nem mais, né? Se é realmente indispensável. Porque a criança, principalmente criança, né? Bebê, cresce muito rápido também. Então a maioria das coisas que a gente compra e paga caro para isso, você vai usar muito pouco. E realmente é desnecessário, não é necessário você ter aquilo. Mas aí você deve estar achando que eu estou falando para você então que não precisa se planejar para ter um filho. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, você precisa sim se planejar, você precisa de bolar um esquema mesmo para ver como você vai lidar com o nascimento do seu filho. Até em relação ao que você vai fazer para ele, se você pretende abrir uma poupança para a criança também, já para começar a juntar um dinheiro, quanto você precisa guardar, principalmente porque a criança cresce. E aí é que vem as despesas. Enquanto bebê, a criança realmente não dá muita despesa, é pouco. Mas aí a criança cresce, aí entra na idade escolar, e aí tem uma série de outros gastos, com educação, né? E tem também alguns gastos que podem ocorrer com despesas médicas e algumas eventualidades aí que, se você não estiver preparado, pode te colocar numa situação um pouco desconfortável. E é isso. Aí o Alcides ele vai fazer um vídeo também para falar para você mais especificamente sobre isso. Quanto custa ter um filho nesse sentido educacional, quanto custa em números mesmo você custear os estudos de uma criança e de um jovem e até a universidade. Isso é um assunto de um vídeo que o Alcides vai fazer e logo você vai também ter acesso a ele através do nosso blog. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, quiser colocar algum comentário, qualquer questão que você tenha, você pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer de tudo para responder.
Muito obrigado por me assistir e até nosso próximo encontro.